Olá, esse é o Fagulhas de Luz especial de domingo. Todo sábado e domingo às 8h30 da manhã tem um programa especial para você aqui no canal do YouTube. Sidney Fernandes, escritor espírita. Para você que segue as nossas postagens durante a semana, pode vir por aqui também, deixar o seu comentário, deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e nós ficaremos muito felizes de ler o seu comentário. E quem sabe, se tiver alguma pergunta, a gente trazer aqui em forma de programa para você ter a sua resposta para a sua reflexão. Hoje, domingo, programa especial Sidney. A pergunta é complicadinha, hein? Máquinas podem ter alma? O que o Espiritismo diz sobre consciência e espírito, Sidney? Seja bem-vindo ao Fagulhas especial de domingo. Na verdade, Theo, nós passamos por um processo assim, bastante longo até chegar na condição de espírito, porque um animal, por mais inteligente, como é, por exemplo, o golfinho, o elefante, o poodle, uma espécie de orangotango, cuja inteligência se aproxima muito do homem, são criaturas ainda com princípio vital. Estão prestes a transformar o seu princípio espiritual. Estão prestes a evoluir, e essa evolução não acontece na Terra, em outro planeta, para tornar-se espírito. Então, a máquina nem mesmo tem o princípio espiritual que o animal tem. Ela simplesmente funciona sob as ordens do homem. E ela vai utilizar ou não, vai fazer ou não bons trabalhos de acordo com a condução. Assim como uma locomotiva vai correr muito ou pouco, dependendo do maquinista. Ô Sidney, aí me veio aqui a questão que o Deus criou o homem, criou os animais, criou esse planeta, esse universo que a gente vive, muitas outras coisas que a gente ainda não conhece. Criou, vamos dizer assim, diretamente. Já as máquinas, a tecnologia, essa evolução que vem acontecendo, é criada sim por Deus, mas através do homem. Você acredita que essa evolução é permitida por Deus na medida que ela avance, como você disse, o exemplo da máquina aí, se ela vai mais rápido ou mais devagar, é o homem que manda. É Deus que determina? É a espiritualidade que determina o quanto a gente aprende mais rápido ou mais devagar para a gente poder ir se acostumando com essas novidades, Sidney? Sem dúvida. Há questões específicas em O Livro dos Espíritos. Eu estava, inclusive, lendo essas questões ontem, porque eu estou me preparando para escrever um artigo sobre anjos, protetores, influência dos espíritos, dizendo claramente que em determinadas épocas, não é que Deus vai pessoalmente fazer isso, é que ele já criou as leis e elas funcionam como ele criou. Então, os seus enviados, os seus representantes, abrem ou fecham este espécie de registro de conhecimento, de tecnologia, de progresso. Vou lhe dar um exemplo. Nós tivemos algumas pandemias aqui no nosso planeta, como por exemplo a peste negra ou a gripe espanhola, e algumas delas ceifaram cerca de 2/3 da humanidade. E nós tivemos recentemente uma pandemia e o homem não precisava assim de tanta dor e começaram a espolcar em vários pontos do planeta cientistas inspirados, guiados por mentores espirituais para descobrir a vacina, coisa que não aconteceu das vezes anteriores. Vou lhe dar outro exemplo. Acabei de voltar de um passeio maravilhoso. Eu descobri, por exemplo, que Campos do Jordão, desde o século XIX, 1800 e pouco, era um local adequado para as pessoas que sofriam doenças, especificamente doenças pulmonares. Então eu fiquei hospedado no hotel, que era um sanatório. Por quê? Pela altitude da cidade, pela natureza em volta, principalmente as araucárias que soltam um aroma, uma vibração importante, era o recurso que o homem tinha, vamos dizer especificamente, para curar-se ou aliviar-se da tuberculose. Deixou de ser uma estância medicinal com o surgimento dos antibióticos. Hoje é muito bom ainda você estar lá, mas nós temos recursos além dos recursos naturais que Deus nos provia naquela época. Então você vê, Theo, que a espiritualidade, à medida que o tempo vai passando, vai nos dando mais ou menos recursos de aliviar dor, de conhecer mais, de progredir mais. Daqui a pouco nós temos aí, estamos encontrando, como já existe em Nova York, carros em que você entra
são totalmente coordenados por computadores à distância, nem precisa mais de motorista. O celular hoje, ele até é até telefone, mas ele tem muitas outras utilidades. Agora, como é que funciona essa história de ter mais ou menos recursos? Aí vem um ditado muito antigo que diz assim: cavalo comedor, cabresto curto. Isto é, quando o homem começa a usar mal a tecnologia, os mentores espirituais puxam o freio para que ele crie juízo e lembre-se de que ele tem que usar bem esses recursos. Agora, quando ele se utiliza bem, vai lá na frente, e você até citou no outro programa o futuro digital. Ora, com essa possibilidade, com certeza nós vamos cada vez mais tendo mais recursos para sofrer menos. Se a gente se desvia, vem a dor de novo. E agora, só pra gente já ir caminhando pro nosso finalzinho desse bate-papo, Sidney, no livro Nosso Lar existe muita tecnologia sendo relatada ali e coisas que, se a gente vir aqui para o nosso planeta, para a nossa realidade material, a gente via parcamente, assim, poucas coisas em filmes, em ficção científica. Você acredita que já lá do outro lado, na espiritualidade, levando em consideração o avanço que estamos vivendo aqui agora, estamos já bem à frente do que a gente está vivenciando como inteligência artificial e muitas outras coisas aqui na nossa matéria, no planeta Terra? Com certeza a inteligência artificial veio de lá. Assim como quando o personagem descrito por Ivone Pereira, Camilo Castelo Branco, que quando ele é retirado do umbral e chega ao lar de Maria, isso, olha, por volta lá de 1930, porque o livro Memória de um Suicídio foi escrito antes do livro Nosso Lar, mas só foi editado depois, porque o pessoal achava que aquilo era muita fantasia. Aí depois veio o Nosso Lar, aquele livro lá já falava alguma coisa desse tipo, e aí permitiram a publicação. Pois bem, quando ele ele bate no lar de Maria, existe um videofone na porta. O objetivo do espírito não foi descrever aquela tecnologia, mas o contato com a tecnologia muito tempo antes, por volta de 1930. Nós nem pensávamos em celular, em televisão, em comunicação à distância. Para você ver que eles dão algumas pistas. Nós não temos nem ideia do que existe por lá, Theo. E como eu falei para você, a espiritualidade vai abrindo o registro, permitindo que o homem conheça mais ou menos, dependendo do uso que ele venha a fazer dessa tecnologia. Nós temos a tecnologia à disposição para melhorar o nosso conhecimento, a nossa asa intelectual, mas principalmente para que a outra asa, a do coração, do sentimento, possa crescer paralelamente da mesma forma. Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.